Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz, que te recebeu na luz. Ó Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este homem, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes, o povo e lhes disse: Vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão do povo e de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram.
Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar com a graça de Deus e vamos invocar sobre nós a luz, a força viva do Santo Espírito, que nesse dia de graça nos deu o dom da sabedoria, da compreensão, do entendimento, para melhor compreendermos a profundidade, a riqueza espiritual da liturgia de hoje. Meu amado, minha amada, hoje é o domingo da paixão. E amanhã, aliás, essa semana toda, a partir de amanhã, a gente vai ter cada dia cenas diferentes. E aí, no domingo que vem, é o domingo da ressurreição. O domingo da ressurreição. E a gente pode recordar nesse momento quando, por exemplo, quando Jesus, ele entra em Jerusalém, ele vai num monte chamado Monte Escopo, e lá se tem uma visão, é uma espécie de um mirante de toda a cidade de Jerusalém. E lá, quando ele olha a cidade de Jerusalém, ele chora. Ele chora profundamente. Por quê? Porque ele diz: quantas e quantas vezes, Jerusalém, eu te visitei. Quantas e quantas vezes, Jerusalém, a graça te visitou. Quantas e quantas vezes, Jerusalém, você foi visitada. E você não reconheceu a graça que te visitava. E Jesus chora. E hoje nós vemos assim o cumprimento de uma profecia. Zacarias capítulo 9, versículo 9, fala que o povo esperava o Messias. Havia uma expectativa muito grande da entrada, da chegada do Messias. Mas só que as características de Jesus não era aquele Messias que havia aquela expectativa
de um grande general que chegasse com as suas tropas e começasse a fazer aquele barulho e que todos os inimigos de Israel, sejam eles assim, os assírios, os babilônios, os gregos e os romanos, pudessem sair correndo porque chegou o grande defensor. Era essa a mentalidade de um Messias que ele esperava. E Jesus chegou diferente. A postura de Jesus era diferente. Chegou manso, humilde. E lá a profecia de Zacarias dizia que ele ia chegar montado num jumento. Então, ele não era o Messias esperado, mas se tornou o Messias surpreendente. Surpreendeu com a sua atitude e com o seu gesto. A semana santa, a semana da entrega, a semana da visita de Deus, a entrada de Deus, a entrada de Jesus em Jerusalém. Mas o que a gente não pode perder de mente, minha gente, a gente não pode perder de mente jamais o porquê que Jesus morreu. Hoje é o domingo da paixão, acabamos de ler o relato da paixão. Por que que Jesus morreu? Por que que Jesus entregou a sua vida? Se a gente entender isso agora, preste muita atenção, por favor. Se a gente entender isso agora, eu tenho certeza absoluta que a nossa postura nesta semana vai ser diferente. Porque aí sim nós vamos entender o porquê que Jesus veio. Quando nós celebramos lá atrás o Natal, nós podemos assim perceber, a gente pode perceber nos sinais, que no nascimento de Cristo já estava a sua missão. O nascimento de Cristo já estava o seu propósito. No nascimento de Cristo já estava configurada a sua paixão, a sua morte. Jesus veio, Jesus nasceu para morrer pelos nossos pecados, para salvar a humanidade. Lá no Natal já estava configurado. Por exemplo, quando Jesus nasceu, Maria o colocou sobre uma manjedoura feita de madeira. Então Jesus ficou deitadinho sobre a madeira. Isso faz recordar o que nós vamos ver na sexta-feira. Então lá atrás já estava configurado o que ia acontecer com Jesus. Ele ia em um certo momento deitar sobre a madeira. Quando Jesus nasceu, Maria o envolveu com faixinhas de pano, como toda mãe faz com a criança, o envolve com faixas de pano. Quando Jesus morreu, também foi sepultado em faixas de pano. Quando os magos visitaram a Sagrada Família, visitaram Jesus, ouro, incenso e mirra, já deram os sinais também da sua paixão. Principalmente a mirra, ali representada num dos presentes dos magos. Então lá atrás já estava configurado o propósito de Jesus. Jesus veio para morrer. Jesus veio para entregar a sua vida. Agora eu pergunto para você, por que, Frei? Por que que Jesus teve que morrer? Por que que Jesus morreu? E se a gente entender isso, como eu estava dizendo, nós vamos entender o significado completo de tudo aquilo que nós vamos vivenciar nesta Semana Santa. Aí, para a gente entender o porquê Jesus morreu, e Jesus morreu pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. Por quê? O que que acontece? O que que faz o pecado em nossa vida, minha gente? O que que faz o pecado em nossa vida, minha gente? Vamos entender isso. Todo pecado é uma ofensa a Deus. Todo pecado é uma ofensa enorme a Deus. E o pecado nos distancia de Deus. Eu vou dizer mais profundamente, preste atenção, se prepare. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos separa de Deus. É como uma árvore, nós estamos aqui, eu estou aqui com o raminho nas mãos. Eu estou aqui com ramos nas mãos, olha aqui o ramo nas mãos. E o pecado, minha gente, o pecado, esse ramo logo vai secar. Agora ele está bonito, ele está verde, porque foi arrancado recentemente, mas logo ele vai secar. Logo ele vai ficar escuro, vai secar. Por quê? Já começou o seu processo de morte. O pecado faz exatamente isso com a gente. Ele nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. É como aquele galho que se separa da árvore. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Assim faz o pecado. Não estou dizendo somente uma morte física, que é consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Não somente a morte física, mas a morte eterna. O pecado nos leva para a morte eterna, e Jesus sabe disso.
Tanto é que várias vezes ele dizia assim: olha, esforçai-vos por entrar pelo caminho, pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porque o pecado nos conduz ao abismo, o pecado nos conduz à morte, o pecado nos conduz às trevas, o pecado nos conduz à escuridão. E o que veio fazer Jesus é evitar que isso acontecesse, é evitar essa tragédia humana, porque a soma de todos os pecados da humanidade, isso ofendeu profundamente e infinitamente a Deus, minha gente. Não porque Deus se distanciou, mas nós nos distanciamos de Deus na medida que continuamos em nosso pecado, porque o pecado, preste atenção, minha gente, o pecado nos separa de Deus, o pecado nos leva à morte eterna, o pecado nos empurra para o inferno. Essa é a grande verdade. E o que veio fazer Jesus? Ele se encarnou, assumiu a nossa humanidade. Por quê? Porque nenhum ser humano, preste atenção, nenhum ser humano poderia reparar essa distância infinita entre Deus e a humanidade. Nenhum ser humano, por mais coisas, por mais reparações que fizesse, por mais penitência que fizesse, jamais iríamos conseguir reparar esse buraco, esse vazio, essa distância entre Deus e a humanidade causada pelo pecado da humanidade. Haveria necessário de uma pessoa, um Deus que assumisse a nossa história, a nossa humanidade, e por um gesto, por um ato de amor supremo, porque o nosso pecado ofendeu a Deus, o nosso pecado ofendeu infinitamente a Deus, então era preciso, minha gente, um ato infinito, um gesto infinito, uma entrega infinita, um amor infinito, para reparar essa distância, esse pecado, para reparar essa distância entre nós e Deus. E isso Jesus fez. Jesus fez. E para reparar essa distância do pecado, o ato supremo de amor, o ato supremo de amor que era necessário fazer, era morrer. Dar a vida, dar o seu tudo. Jesus deu o seu tudo. Jesus deu o seu tudo para reparar essa grande tragédia humana. E aí a gente entende qual é agora o grande significado, o porquê que Jesus entregou a sua vida, para que nós novamente voltássemos a ter uma amizade com Deus, para que essa distância infinita se eliminasse, se acabasse. A morte de Jesus, o sangue de Jesus derramado na cruz acabou com essa distância que o pecado colocou. Foi esse gesto supremo de amor. Foi isso que Jesus fez por mim e por você, para nos devolver a dignidade de filhos e filhas de Deus. Então o mínimo que eu posso fazer, o mínimo que nós podemos fazer, é participar dos eventos da Semana Santa. É acompanhar de perto esse gesto supremo, essa entrega suprema de Cristo, como forma de gratidão por tudo aquilo que Ele fez por mim e fez por você. Entregou a sua vida, pagou a dívida, uma dívida impagável. Ele pagou, Ele perdoou o pecado da humanidade, aquilo que eu não podia, aquilo que você não podia, Ele fez por mim e por você. Então o mínimo que a gente pode fazer, minha gente, é acompanhar, é participar desse gesto, é viver essa Semana Santa, nesse caráter penitencial, nesse amor incondicional, nessa gratidão incondicional a Jesus, por tudo aquilo que Ele fez. Então, não viva a Semana Santa como um grande feriadão. Não. A sua vida, a sua salvação teve um preço, um sangue derramado na cruz. E para você ver o que aconteceu, eu volto a insistir, assista novamente essa semana aquele famoso filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, para você ver um pouquinho de como foi. É o filme que mais chega perto daquilo que Jesus sofreu por mim e por você. E se Ele fez isso por mim, eu vou ficar indiferente? Eu vou negligenciar? Eu vou interpretar a Semana Santa como uma grande semana de férias? Não foi isso.
Se eu fizer isso, eu não estou respeitando, eu não estou valorizando, eu não estou dignificando o que aquele homem fez por mim na cruz, o seu sangue derramado. Participe como forma de gratidão. É o mínimo que a gente pode fazer a um Deus que se encarnou, assumiu a nossa história e deu a vida, pagou o preço, pagou a dívida que nem eu, nem você poderemos pagar. Amém?